Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no programa semanal de gestão de projetos com o esquenta do Global PMO Day, que vai acontecer semana que vem, gente, olha que maravilha, hein? Estamos aqui hoje, eu e o Nelson Rosamilha, com o grande Fábio Pitorri. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bom? Boa noite, meu Tudo caro. ótimo. Maravilha. Como eu gosto de fazer, sempre para começar, Nelson, vamos. Você já, né, teve com a gente aqui já a semana passada, se apresentou. Fala para a gente, Fábio, quem é o Fábio Pitorri? Boa, vamos lá. Acho que vou conectar bastante com gestão de projetos e falar um pouquinho de como que eu cheguei, né, nessa opção de carreira e como que eu cheguei no lugar que eu estou hoje. Eu comecei na área de qualidade, né, trabalhei muito tempo com processos e com ferramentas da qualidade e comecei a estudar gestão de projetos. Por quê? Porque toda iniciativa de qualidade, né, era para melhoria da qualidade, para processos, eram projetos. E acabei procurando certificação de projetos por gostar de processos, né? A gente sabe que a maioria dos materiais de gestão de projetos fala muito de processos, então foi uma conexão bem rápida assim para mim. E desse momento, né, para resumir um pouquinho a história, eu acabei migrando para projetos. Né? Até porque nessa fase da carreira era uma carreira mais interessante, né, financeiramente, então acabou sendo apelativa essa decisão. Mas depois eu percebi que foi a decisão certa e que era realmente o que eu queria continuar fazendo, né? Trabalhar com projetos e entender melhor como esse mundo de projetos funcionava. E a partir daí fui estudando mais, mestrado, certificações, me tornei professor e com isso, né, inclusive, né, eu sempre digo, a melhor coisa para a gente aprender mais é ser professor, né, porque as provocações que a gente recebe são bastante interessantes. Então, é o tempo todo provocações, né? A gente fala para o aluno, olha, esse assunto é o assunto que a gente vai falar na próxima aula, né? Coincidentemente. Só que, na verdade, eu não sabia a resposta. Então, eu ia buscar a resposta e levava para a próxima aula. Né? Mas nunca, né? Lógico que nunca eu vou entregar, né? Não, brincadeira. A gente até fala às vezes, né? A gente fala, poxa, mas você me pegou, é um assunto que eu não tinha nem pensado, assim, em trazer essa informação. Mas professor, né, atuante com gestão de projetos, naturalmente passei a atuar com escritório de projetos e me aprofundar no tema também. E hoje, né, atuo nessa função de estar à frente do escritório de projetos de uma multinacional que está prosperando bastante aqui no Brasil agora, está há 2 anos no Brasil, né, de fato, com fábrica própria, com estrutura própria. Antes estava até no Brasil, mas com marca licenciada. Graças a estar há 2 anos no Brasil, a gente tem aí um portfólio de iniciativas, né, para crescer no país e para fixar, né, a empresa no país muito grande. Então, hoje, né, esse é o meu desafio e espero que parte dele sirva para fomentar essa discussão que a gente vai ter aqui hoje. Então, desculpa, pessoal, acabei tomando um tempinho aqui no início, né, mas essa é um pouco minha vida. Nossa, maravilhoso. A gente estava até falando uma coisa que nós três aqui temos em comum, né? Já é o Nelson ainda não sei se você continua, os três isso aí foram coordenadores de cursos de graduação, pós, né? Então, você falou uma coisa bacana aí que eu acho que a melhor forma de você aprender é dando aula, né? E a melhor forma de perder os cabelos também né? Porque, segundo a estatística, né? Tem 2 aqui que foram e perderam os cabelos, né? Então, a estatística tá ruim aqui para os coordenadores de curso. Tá mesmo, viu? E assim, o Nelson, eu vou conduzir aqui a primeira pergunta, né, do bate-papo nosso, que está ligado ao tema, né, que nós colocamos aqui, que o que o PMO enxerga e a alta gestão prefere não ver, né? E geralmente todos os projetos deveriam estar ligados, né, a
a estratégia organizacional, né? Se ela não está alinhada, não tem sentido. Quando a gente fala de objetivo, pode ser milhões, pode ser financeiro, pode ser adequação, alguma exigência, tem várias formas, tem várias coisas que podem ser. Mas, assim, na prática, o que costuma ficar invisível, tá, para a alta liderança quando falamos em projetos estratégicos? Fábio, quer começar? Pode começar, Nelson, fica à vontade. Eu estou aqui acompanhando. Olha, eu vou dar um exemplo, tá? Acho que é mais legal, né? Imagina, por exemplo, um portfólio estratégico, tá? Onde tudo que aparece lá está verde, né? Porém, os projetos, eles disputam os mesmos recursos críticos e decisões de priorização, elas ocorrem, nesse exemplo que eu estou dando aqui, por influência política, não por impacto, né? Então, o que a autogestão enxerga aqui? Os dashboards consolidados, aqueles famosos percentuais de prazo e orçamento, os riscos de governança. Quando você olha isso, a organização ela passa a ter uma visão que eu chamo de ilusão de controle. Por quê? Para ela está tudo funcionando, está tudo conectado lá. Só que aí começa a ter uma perda silenciosa. Por quê? Quando eu falei para vocês no meu exemplo que as decisões de priorização elas ocorrem por influência política, você pode ter aqui investimentos que são direcionados sem alinhamento real. Sem alinhamento real com o quê? Com o que você comentou, Wagner, com a estratégia. Então, a organização ela pensa ser madura, mas ela entrega menos resultado do que ela imagina. Justamente por causa disso. Está tudo verde maravilhoso, só que do ponto de vista de PMO, quando você observa aqueles serviços, você vai começar a ver que vai ter serviço aqui que está sem mandato decisório real. As decisões estratégicas são tomadas fora de fóruns formais, as dependências entre os projetos não são tratadas, os benefícios declarados são feitos sem rastreabilidade posterior, e eu falei lá atrás, o dashboard está verde. Esse é um dos problemas. Sim, sim. Quer trazer alguma fala, Fábio? Muito bom, meu caro. Não, eu ia até falar da parte política, mas aí o Nelson pegou a fala. Eu vou trazer um outro ponto aqui, que, na verdade, 2 pontos que, para mim, me incomodam demais, né? E eu acho que incomodam também outros que devem estar assistindo aqui. E é legal que isso acaba sendo uma terapia em grupo, né? Porque aí a gente está falando coisas que incomodam todo mundo, aí todo mundo vai se identificando, aí vira uma baita de uma terapia. Então, manda no chat aí, manda, né? Fala isso mesmo, Fábio. Estamos na linha correta. Primeiro ponto que me incomoda demais é a visão de curto prazo, né? É como se fosse, né, empresas numa bolsa de valores, né? Que não deixa de ser um portfólio também. A maioria dos investimentos, né, que grandes CEOs preferem fazer, e aí eu até estendo para a política, né? Não vou entrar muito na política para não problematizar aqui nossa pauta, mas é um mandato de 4 anos, então é preciso fazer aquilo acontecer o mais rápido possível. E isso leva, né, a decisões equivocadas. No seguinte sentido, eu quero, né, algo que me dê resultado rápido e que me gere, né, uma imagem de que eu estou trabalhando muito e entregando cedo. E se a gente for, né, se nós formos avaliar a realidade de um negócio, né, ele tem que ter alicerce. Né? Não adianta a gente achar que eu vou até conectar com o assunto hype do momento, que é IA, né? Não adianta eu querer fazer iniciativas de IA numa empresa que não tem um data lake, que não tem uma estrutura de dados, que não tem um planejamento né, uma qualidade dos dados que estão no sistema. Não adianta nada. Então, eu vou ganhar um baita de um patrocínio num projeto de IA, se eu, né, se acabar sendo proposto,
vai existir um baita patrocínio, só que quando a gente fala de fazer o feijão com arroz, de fazer o projeto de sanear, o projeto estruturante, o projeto de futuro, o projeto, né, que realmente vai fazer com que a empresa tenha uma perenidade, quase ninguém gosta, né? Quase ninguém patrocina, acaba sendo algo que acaba ficando no segundo plano. Então, e conecta-se totalmente com a questão que o Nelson falou da política, né? Por que eu quero projeto que é hype, projeto que hoje está, né, sendo muito falado? Porque aquilo vai me dar uma imagem de que, né, eu vou sair numa revista porque eu fiz esse projeto, eu vou estar, né, num evento, eu vou conseguir ganho de imagem e ganhos que são talvez não, né, não os principais que a gente deveria pensar quando pensa no portfólio e nas questões também estruturantes de uma empresa. Então, é um ponto que para mim, né, me preocupa bastante, né, trazer discussões saudáveis, né, referentes ao balanceamento de portfólio. Né? Não adianta a gente falar só de projeto disruptivo, né? Tem que ter um balanceamento. Sim. Tem projeto que seja ali do meio do caminho e projeto que seja um projeto, cara, eu vou fazer algo que é, né, do meu back-office total. Né? Nada glamour, né? Nada, não tem glamour nenhum, não vai ficar bonito numa notícia, um release de imprensa, não vai ser legal para você contar para os acionistas no fim do ano, cara, não. Mas é o que vai te garantir uma sobrevida e qualidade no futuro. Eu chamo isso de comida de hospital, cara. Tá te alimentando bem? Tá entregando? Tá ótimo, é isso que eu precisava. Mas E na hora que está lá na discussão de portfólio, você pega um projeto como esse, todo mundo olha feio, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E assim, seguindo, né, até para poder pegar a linha de raciocínio de vocês, né, que momento que o PMO percebe que existe um problema real, né, que ainda não chegou na mesa de decisão? Deu para entender a pergunta? O Nelson está esperando que eu responda primeiro agora. Então, minha vez. A gente tem uma brincadeira, né? Eu até aprendi agora na Gulf essa brincadeira com um rapaz que trabalha comigo. Né? Ele chama de chá revelação. Né? Então, quando tem um projeto, aquele projeto, né? E quando a gente sabe que aquele projeto vai precisar ser feito, a gente começa a olhar com mais cuidado, né? Todas as premissas, todos os detalhes, todo o contexto, né? E descer no chão de fábrica e ver o que está acontecendo de fato para ter um entendimento da situação e planejar um projeto que tenha, né, uma linha de base factível. Eu preciso planejar algo que realmente vá acontecer. E para isso você tem que entender o cenário. E aí vem o nome chá revelação, né? Porque quando você começa a entender o cenário, cara, você começa a ver o que ninguém te contou a princípio, né? E nessa hora, você se depara com algumas decisões que são importantes, né? Porque ajustes precisarão ser feitos, talvez o orçamento inicialmente contemplado não vá resolver toda a situação que você gostaria, talvez o benefício que foi explicitado, né, no começo, você não vai conseguir entregar, porque, né, você descobriu alguma coisa ali que aquele benefício não é mais factível. Né? O business case, né, do projeto foi gerado com premissas equivocadas. Então, mas, né, a gente não quer ser o cavaleiro do apocalipse. Porque longe de nós, né, ter essa imagem, porque a gente não pode ser aquela pessoa que sempre chega para falar que tudo que foi feito anteriormente, né, não estava feito de forma correta. Então, faz parte também do nosso papel tentar encontrar formas de conseguir manter aquilo, né, factível e conseguir manter aquela iniciativa minimamente viável para que a empresa
né? Se a empresa escolheu aquela iniciativa, é porque aquilo, de alguma forma, vai ajudar, né, no futuro dela. As coisas começam a ficar evidente, né, Fábio e Nelson, quando começa a aparecer sinais, né, bem fracos ali, né, atrasos recorrentes, desalinhamento entre as áreas, decisões sendo empurradas, né, aumento de exceções no projeto, muito jeitinho para fazer as coisas, né, para fazer o projeto andar, vamos dar um jeitinho ali e tal. Então, assim, são sinais que a gente começa a enxergar que ainda tem alguma coisa ainda que não veio para a mesa que precisa vir, né? Então, às vezes, pode ter sido uma falha em qualquer uma das etapas anteriores que tiveram, né? É interessante isso, porque assim, o Fábio colocou um ponto, mas você complementou com o que eu chamo isso de problema recorrente, né? Normalmente o PMO ele percebe esses problemas reais quando ele identifica padrões, né? Padrões recorrentes. Quando você falou das decisões, das exceções, isso tudo são padrões decorrentes. E a consequência disso é aquilo que a gente já sabe, né? Você vai ter aí decisão emergencial e reativa, que é o que mais acontece, né? Você vai ter conflito tardio entre os projetos, você vai ter uma escalada política. Tem um framework da IPMO que ele chama isso de, um nome bonito, hein? Transição de exposição estrutural para crise manifesta. Traduzindo, né? Chega nesse momento, as opções já estão limitadas. Então, a gente precisa sempre procurar, que nem o Fábio comentou, eu sei que identificar padrão recorrente é importante, mas a gente tem que sempre olhar de uma maneira muito proativa, né? Porque se a gente não tomar uma decisão, as coisas vão se decidir sozinhas, e aí a gente tem um problema maior. Disse tudo, é isso aí. Tem que ser detectado tudo no momento certo, né? E aí entra até a sequência da linha de raciocínio, né? Que é perguntar até na prática de vocês, né? Tanto o Nelson quanto o Fábio, assim, vocês já viram projetos seguirem, tá? Mesmo com sinais claros de riscos que ninguém quis dar atenção, ou seja, souberam, mas ninguém quis encarar aquilo. Cara, eu vou contar uma experiência para você, tá? Não vou citar nomes aqui porque Tranquilo. não posso. Mas eu tive uma experiência faz muito tempo atrás. Foi muito dolorido. Nós estávamos implementando um sistema de faturamento numa empresa de telecom e era um produto que a gente estava trazendo de fora. Vendemos o PowerPoint, né? Todo mundo sabia do risco. Não tomamos decisão nenhuma, vamos em frente. Conclusão, 6 meses sem emitir uma fatura telefônica, um prejuízo de milhões de reais, o pessoal trabalhando 24/7 por 365 em 3 equipes para tentar resolver. Porque simplesmente sentamos em cima dos riscos e dos avisos. Isso custa muito caro. O que eu chamo que o que você falou, né? O que acontece, né? Já consumiu muito investimento, podíamos ter interrompido para não começar errado, mas é uma venda e ninguém quis enxergar. Então, para mim, foi uma lição muito dura. E aí o Fábio comentou da parte de qualidade, por exemplo, que ele estava se apresentando aqui. Eu estava lembrando disso. Foi uma das primeiras coisas que me moveu para a área de qualidade e de gestão de projetos para valer foi esse projeto, que deu o drive na minha carreira, por causa desse grande desafio, para não falar outra coisa aqui para vocês, né? A gente realmente não olhou. Isso, né, quando a gente fala, né, de risco tem que valer a recompensa, né, minimamente, né? Então a gente olha o contexto, o conjunto da obra, né?
mas muitas vezes tem, né, riscos qualitativos ou coisas que a gente não consegue necessariamente explicitar, né? Eu tive um projeto, trabalhava numa montadora de automóveis, né, projetos de novas plataformas automobilísticas, e isso foi em 2008, né? Uhum. Nunca mais esqueci o ano, porque para mim é emblemático. Você vê como é que é, né? Oi? Você vê como é que é, né? A gente não esquece, né? Não esquece. E naquele momento, você teve um vulcão que entrou em erupção na Europa. E o projeto era global. E muitas das peças para montar o veículo vinham de várias partes do mundo, né? Tinham fornecedores em vários locais. E quando o vulcão entrou em erupção na Europa, parou de trafegar voo. Simplesmente assim, né? E todo o meu cronograma, né, contava com aqueles voos entregando as peças para a gente conseguir, né, fazer as entregas do projeto. E basicamente foi tudo para o espaço, né? E literalmente, olha, quando começou a trafegar voo, tinha cargas que tinham prioridade maior do que peças de carro, e as peças de carro ficavam para segundo plano. Ou seja, né, às vezes tem até riscos que a gente nem imaginava inicialmente. É lógico, hoje em dia, todo projeto que eu começo, eu coloco como risco vulcão, né? As pessoas olham para mim meio estranho, né? Falam, pô, vulcão, o que tem a ver, né? Eu falo, não, é trauma passado, então eu preciso colocar o vulcão, né? Deixa eu colocar. Mas a gente acaba, muitas vezes, né, não sendo compatível o apetite a risco, né, com a calibração disso, né? Eu, por exemplo, no momento atual, né, a gente tem um apetite a risco maior do que, né, o mercado em geral. Então, é natural que a gente corra mais riscos pelo momento inicial da gente estar fazendo um movimento no mercado. E faz parte, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa entender até que ponto. Por exemplo, risco de margem. Não queremos correr. Então, categorizando as coisas, né, a gente tem as caixinhas dentro do todo, né? Risco financeiro, talvez um pouco mais. A gente pode, né, arriscar um pouco mais. Então, cabe entender também, né, que tipo... Com certeza, o Nelson contou a história, né? E aí parece até, né? A gente, em sala de aula, costuma contar os casos de fracasso, né? E aluno agora. Todo mundo gosta de ouvir casos de fracasso, né? Se eu começar a contar aqui... Menos em congresso. Não, em congresso todo mundo é lindo, né? Em congresso todo mundo é o Brad Pitt, né? Que é uma maravilha. Todo mundo é maravilhoso, né? Incrível, né? Mas tudo bem. Isso mas a gente conta, né, bastante os causos assim e acaba sendo ilustrativo, né, mas o importante é a gente entender, né, por exemplo, né, onde eu ia chegar. Me perdi um pouquinho aqui, mas voltei. Não, fica tranquilo. Chegar que o Nelson deve ter tido um bom motivo, né, deve ter tido uma vantagem, por exemplo, talvez esse software que ele estivesse implantando na empresa de telecom fosse de uma empresa que era nova de mercado, então valia a pena correr esse risco para ela ter um quê, né? Então, quer dizer, sempre tem um outro lado da moeda, sempre tem o que você está aceitando, né? Deixar a ser suscetível a passar por aquilo. Exatamente. Fantástico. E aqui, Fábio, tem um ponto que eu queria adicionar, que é o papel do temor nessa história, né? A gente está falando de um projeto, mas um projeto desse, vamos falar assim, numa consequência mais direta, mais drástica, né? Quando a organização ela decide pela continuidade, pela execução de algo que já não deveria mais existir, ela começa a pensar aqui em otimizar a execução. E o resultado disso, né, primeiro, desperdício sistêmico de investimento. Você acaba bloqueando outras iniciativas que eram mais relevantes.
e você fica com aquela sensação de que o projeto entregou, mas não fez diferença. Eu estou olhando agora com uma visão sistêmica, olhando para toda uma carteira, né? Então, é muito daquilo que a gente fala às vezes, né? Que projeto bem gerenciado, ele falha, né? Em gerar valor percebido. Por quê? Você falou um ponto importante. Muitas vezes a gente decide por outras questões. A gente tem que saber quais são as outras questões, mas também tem que entender quais são as consequências dessa decisão do ponto de vista da sua carteira, de toda a sua visão sistêmica dos seus projetos que você tem na tua linha. Por quê? O GP só vai olhar o dele, né? E essa decisão do PMO é muito importante. Ele não pode decidir em cima apenas de um projeto. Ele tem que olhar transversalmente para a sua carteira, tomar essa decisão e falar para a organização: olha, se vocês decidirem por este caminho, está aqui as consequências. Isso eu acho que é muito importante. Voltamos no balanceamento, né, da carteira. Exatamente. Né? É mais importante do que decisões pontuais, né, corretas ou erradas, né, mas o todo ali, o conjunto da obra tem que estar equilibrado. Fantástico, gente. A discussão riquíssima. Tem uma pergunta aqui, eu vou priorizar ela, que é de um participante, Carlos Guimarães Neto. Boa noite, parabéns pelo bate-papo. O que vocês indicam para o PMO sempre estar alinhado com a alta gestão? Assim, até complementando aqui, não sei se um plano de comunicação todo projeto tem que ter. O que a alta gestão tem que receber dos reportes e tudo mais. Mas como manter? Eu acho que só isso não resolve. A pergunta é muito boa, né? E é a pergunta de $1 milhão, né? Porque tendo essa resposta, a gente vai conseguir, né, fazer bem o nosso trabalho. E digo mais, né? Não é só ter essa resposta, mas nós precisamos ser facilitadores da discussão. Né? Quantas vezes eu não me deparei com um CEO, eu sentado na frente do CEO, falando de portfólio e falando para ele, né, sendo alguém que tentava, né, mudar a forma, né, da organização ver aquilo. Porque nós, né, tivemos o privilégio de estudar, tivemos o privilégio de buscar informação sobre como isso deve ser feito. Né? E muitas vezes, talvez, a pessoa que esteja à frente da organização não tenha tido essa oportunidade, né, de buscar essa informação e de entender isso. Ou seja, não é só sobre como a gente faz o que o CEO quer, mas é sobre também como a gente consegue facilitar esse processo de discussão de uma forma mais produtiva. Porque muitas vezes, simplesmente, o que o CEO quer fazer talvez não seja o caminho mais acertado. E não sei, Nelson, se você concorda comigo, mas eu até tenho um nome para isso, que muitas vezes é fascipular. É facilitar e manipular junto. Né? Então, eu sei o que tem que ser feito, então, olha, vai nesse caminho aqui que é legal. Né? Veja, o Pitorre falou da pergunta de $1 milhão, né? Tem várias, assim, tem várias coisas. Isso dá uma conversa. Aliás, é muito legal essa pergunta que ele fez, porque isso dá um belo tema aí de apresentação, viu? Mas olha que interessante, né? Acho que uma das coisas que o PMO tem que fazer é se alinhar à agenda de decisão, não à agenda operacional. Então, ele tem que estruturar a atuação dele em torno das decisões que a alta gestão precisa tomar. Não só naquele acompanhamento detalhado da execução. Esse é um ponto. Outra coisa que eu acho que é muito legal, todo mundo fala isso, né? Mas aqui a gente tem que saber fazer, é focar impacto e valor antes de método e conformidade. Ou seja, o PMO ele tem que estruturar o discurso dele e seus artefatos, né, a partir do impacto esperado, a partir do impacto realizado, risco da não realização. E aí, o que acontece como consequência disso?
a alta gestão, ela se engaja quando ela enxerga valor, perda e oportunidade, não quando ela recebe explicação técnica. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem até um relatório, eu acho que chama Project Success Report, ele diz o seguinte, que o sucesso percebido está ligado a valor, não a execução disciplinada. Então, isso é muito importante, porque o Fábio comentou você falou facilitude, né? Fascicular. Fascicular, né? Olha que interessante, né? Eu falo isso como provedor de inteligência. O que ele tem que fazer aqui? Ele tem que menos, né, se posicionar como auditor e mais como conector de inteligência em função das decisões da alta gestão. Porque é lá que ele tem que atuar, ele tem que participar desse time. Né? Ele tem que ajustar o discurso dele ao nível executivo. É isso que ele tem que fazer. Ele é um parceiro estratégico, então ele precisa fazer isso. Comunicação, sim, é parte dele também. Isso de forma contínua, tá? Tem que ser recorrente esse alinhamento. Legal? Enquanto vocês falam, eu estou anotando umas coisas aqui que me deram alguns insights aí para o futuro. Não, eu até conecto, Nelson, quando a gente fala em qualidade, tem uma metodologia chamada Seis Sigma, e que foi um grande sucesso. Né? Exato. E se a gente parar para pesquisar, o Seis Sigma e o TQM, o TQM é o antecessor do Seis Sigma, eles são muito parecidos. A grande diferença é que o Seis Sigma começou a falar em ROI. Exatamente, perfeito. Acabou trazendo essa discussão que você falou. Eu vou falar. E o financeiro tinha que assinar. Né? E aí, quando começou a falar impacto, começou a trazer o discurso que começou a ser entendido, né, por essa camada e propagou. Exatamente. E eu acho que esse que é o caminho, né? A gente precisa aprender a fazer essa conexão. Tem várias coisas que podem ser feitas aqui, mas eu acho que é o que a gente estava falando aqui, né? Para fazer essa conexão, não é só ferramenta, a gente precisa aprender a utilizar. Maravilhoso, gente. Vamos lá, vocês tocaram em termos aí, eu sou engenheiro de produção, estudei muitos anos aí essas grandes teorias da qualidade, Seis Sigma, né? 3,4 erros por milhão. Aí vamos lá, não é o nosso foco aqui entrar em detalhes nesse tema. Para a gente dar continuidade aqui, eu vou voltar aqui para a nossa linha de raciocínio, né? E, assim, onde está, né, o limite entre trazer a verdade e se queimar politicamente dentro da organização? É uma pergunta meio diferente, mas relacionado aí ao nosso plano de PMO hoje. Eu queria falar uma coisa interessante aqui, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu digo o seguinte, que o problema não é você dizer a verdade. O problema é a base de legitimidade dessa verdade. Por exemplo, imagine um PMO sem base estrutural. Ele chega para a organização e fala o seguinte: pô, esse projeto não está gerando valor. Isso aí, turma, só como opinião. Né? E aí o sponsor vai reagir negativamente. Agora, ele pode também atuar com mais inteligência. Ele pode trazer evidências por cada um dos domínios de serviço do PMO, o valor que está sendo entregue. Ele pode fazer uma distinção aqui entre impacto potencial e impacto realizado. Ele pode fazer uma relação entre as decisões tomadas e os efeitos observados. Por que eu falo isso? Porque quando a decisão ela é pessoal, o PMO se isola. Agora, quando ela é sistêmica, quando ela é evidenciada, o desconforto vai aparecer. Mas ela se desloca não para o PMO, mas para a organização. Isso é muito importante, a gente saber se posicionar. E isso precisa de base. A gente estava comentando um pouco antes, né, Fábio? Você falou de IA, né? Você falou bastante de base, de conceituação, lembra disso? Sim. É o mesmo caso, a gente precisa aprender a se posicionar.
A gente tem que colocar o peixe morto na mesa o mais cedo possível. Todo mundo sabe como é que cheira mal um peixe morto. Mas a gente tem que ter o quê aqui? Inteligência, né? A gente tem que mostrar isso de forma factual, não opinião pessoal. Nelson, você falou, acho que a palavra perfeita é legitimidade. Né? A gente tem que ser isento e tem que mostrar, tem que fazer a empresa, pelo menos eu acredito nisso, tá? E tento trabalhar isso, porque não é fácil, né? Por mais que você tente ser isento, por mais que você tente ser legítimo, por mais que você tente trabalhar dessa forma, às vezes ainda, né, pessoas vão ter uma compreensão diferente disso. Então, e faz parte até da elevação de maturidade. Sim. Porque a maturidade vai se elevando e aí, né, quando a gente tem ambientes com maturidade maior, fica mais fácil a percepção adequada. Mas a gente sabe o quão raro é a gente encontrar esse ambiente, né, propício e 100% maduro. Agora, concordo totalmente que a isenção e a legitimidade vai fazer o nosso trabalho muito mais correto, e a partir do momento que as pessoas passem a entender que a gente tem esse papel, né, legítimo, e que a gente tem esse papel de isenção, vai ficar também mais fácil o nosso trabalho. Só que é algo que a gente tem que conquistar, não é algo que a gente recebe de graça. Né? É verdade, é uma jornada de credibilidade. E é importante, né? E quando o Nelson fala também a parte de dados, né? Eu sou um baita de um apaixonado por data science e gosto demais, né? Até por ter vindo do Six Sigma, né? Six Sigma já é um método estatístico e a minha primeira formação foi física, então eu venho de uma base quantitativa muito forte e eu gosto muito de estar embasado para fazer uma discussão, né? O problema é que muitas vezes eu levo uns gráficos meio maluco e aí o pessoal buga com os gráficos. Mas tudo bem, depois eu explico, né? A gente aterriza e tal. Aperta a tecla SAT. Eu tento até evitar, né? Mas às vezes eu me empolgo, faço uns gráficos malucos, falo, pessoal, nesse gráfico aqui você está vendo. Aí todo mundo olha para mim e fala, tá vendo o quê, meu caro? Eu não tô conseguindo entender nada que você plotou aí. Mas aí a gente explica, a gente, né, conversa e tal. Aí eu juro para mim mesmo que no próximo gráfico que eu fizer, eu vou fazer um gráfico mais simples, mas depois eu erro de novo e tá tudo bem. Né? Aí o pessoal já acostumou com isso também. Legal. Maravilha. Ó, tem aqui uma última pergunta que eu preparei aqui, né, para a gente poder, que eu acho que queria trazer a visão de cada um de vocês, tá, com relação a isso, né? O PMO, ele nasceu para proteger o projeto ou para proteger a organização, né? Mesmo quando dói. Olha, eu acho que se nós estivermos falando de uma boa gestão de portfólio, uma boa seleção de projetos né, uma forma madura de saber que projeto tem que ser feito, as duas coisas vão ser a mesma. Né? Acabam se sobrepondo. Né? Se você tiver ali um diagrama com aquela sobreposição, você vai falar da mesma coisa, porque o projeto é o futuro da organização. Então, basicamente, se eu por proteger a organização não estou protegendo o projeto ou vice-versa, significa que alguma coisa já está bem, né, bem errada na forma que isso está acontecendo. Eu vou brincar de 0 e 1 aqui, tá? Vou brincar dos extremos, né? Mas vai acabar caindo no que o Fábio falou de uma maneira diferente. Eu sou um pouco mais... Eu tenho uma resposta mais dura aqui. Se o PMO protege o projeto, a organização paga a conta depois. Agora, se ele protege a organização, aí eu vou entrar no que o Fábio falou. O PMO assume um papel bastante desconfortável, mas tem que assumir. O que é isso? Questionar a decisão, expor custo sistêmico, enfrentar resistência política,
Esse é o papel transformador da organização, né? Se as organizações não aceitarem esse papel transformador e manter projetos bem-sucedidos, entre aspas, a estratégia vai fracassar. Então, o que acontece aqui, né? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que o PMO enxerga antes e a alta gestão percebe tarde. Né? Entre esses dois momentos, o custo ele vai crescer silenciosamente. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Né? Por isso que eu falo que ele tem que proteger a organização dentro do contexto que o Fábio falou. Se está tudo certo, né? Se está um balanceamento legal, está rodando, você está protegendo a organização e, consequentemente, o projeto. Porém, você tem que ter esse papel desconfortável, que é decisão, custo e resistência política. Isso vai acontecer. Sim. O melhor dos mundos é esse, né, Nelson e Fábio? É os dois serem atendidos. Mas a gente sabe que na prática, na vivência, no dia a dia, ainda mais em grandes organizações, quando a gente fala de um CAPEX aí de 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 1 bi, né? Quando a gente está falando desse patamar, não projetos de 50, 100, mas projetos maiores, onde tem muita quantidade de projetos, né? Tem projetos ali para venda, projetos para estrutura, para crescimento de fábrica, para isso, para tudo aquilo. A gente sabe que vai acontecer. O projeto do gerente X ele vai ser cancelado, ele vai ficar puto, mas foi para o bem da organização, infelizmente, querendo ou não, né? Todo projeto ele tem que trazer valor para a organização. Se não traz, ele é cortado, ele deve ser cortado. Ah, eu não vou cortar esse projeto porque eu gosto muito daquele gerente. Não é assim que funciona, querendo ou não. Realoca ele, coloca ele em outro lugar, né? Então, assim, tem até uma pergunta aqui do Pedro Dias, para a gente poder fechar, que eu acho que vai dar uma discussão bacana também, né? O Pedro fala assim, qual o melhor modelo de PMO? Onde deve ser posicionado? Ele deve ter poder ou ser apenas um centro de excelência? Nelson, já sei até o que você vai responder, mas manda ver. Depois eu assino embaixo. Fala você, cara. Pode falar, já falei muito. Não tem um one size fits all. Você vai achar o que tiver que ser para a tua realidade. E aquilo vai emergir. Né? Em algum momento aquilo vai acontecer e você vai encontrar a melhor forma de fazer aquilo dentro da cultura, dentro do tipo de organização, dentro das restrições que são impostas ao negócio que você está envolvido, e isso, né, tem que ser com base em aprendizado, né, com base em evolução. É algo progressivo, né? Não adianta a gente falar, pô, eu vou começar, vou acertar. Cara, você não acerta, você vai falar, putz, vou ajustar e, cara, a inquietude é que manda, né? É isso mesmo. Existem, assim, até entrando no meio da discussão, existem empresas que dão certo com o PMO no modelo X, né? Posicionado ali de forma horizontal, né? Outros de forma vertical, ou seja, eu passei uma experiência, uma época, a empresa não estava preparada para isso. Mas quando eu cheguei na organização, a empresa já estava se posicionando com o PMO como ali um centro onde excelência. Ele tem ali o centro de boas práticas, preparar relatórios, mandar o relatório para a alta direção, para a diretoria e tudo mais. Porém, quem mandava ali era o GP, ok? Que era fora do PMO. E tiveram 2 casos em 4 anos que eu fiquei lá, que o gerente do projeto via os indicadores e ficava puto. Como que eu tô vermelho, sendo que eu tô trazendo lucro para a organização? Ok. Mas o vermelho não significa que o projeto está 100% mal. Você tem que avaliar o contexto. Ele está atrasado, mas o custo está abaixo. Olha que bacana. Tá... Ah, não gostei não. Ele vai na diretoria e fala, eu quero que mude meu indicador. E a diretoria fala o quê? Ô, PMO, grava a nova linha de base aí. Pô,
Uma seta Funciona. aí, uma seta ou a linha de base e vamos embora. Se for assim, ia ser muito bom, gente. Todo gente de projeto ia ter o sinal verdinho e tudo, né? Gravou nova linha de base e tal, e segue barco. Então, acho que não funciona bem assim, né? Eu acho que nessa organização em si, os gestores são muito tradicionais e eles tinham o poder na mão e eles estão sempre certos. Então, tem um modelo. Empresas mais atuais, vamos dizer, com pessoas mais jovens, eu acho que às vezes aceitam um modelo desse, por exemplo, né? Mas tem que entender a organização como um todo. Não sei se Sim. vocês concordam com isso. Veja, eu tenho uma opinião que é assim, não existe uma tipologia estrutural padrão de PMO, né? O melhor modelo de PMO é aquele contextual, aquele que é orientado a serviços, a impacto. É isso, né? Então, se você tiver que pensar no modelo mais eficaz para a sua organização, você tem que pensar em 3 coisas aqui, né? Verificar se está alinhado ao tipo de decisão que a organização espera, se ele vai entregar impacto mensurável, não maturidade, porque tem muito PMO aí que é muito maduro e não entrega impacto, e se ele é proporcional ao contexto organizacional, não aquele negócio aspiracional. Por que eu falo isso? Porque muitos PMOs, eles operam com um modelo incoerente. E aí, você acaba tendo muito serviço. O PMO ele tem que ser entendido como um provedor de serviços e de inteligência, não como uma estrutura de suporte fixa, né? Por exemplo, suporte, controle estratégico. Não, pessoal, esquece. Ele é um provedor de serviços. Então, ele tem que ser contextual. Ah, mas onde ele tem que se posicionar? Veja, posicionamento hierárquico do PMO, por si só, não vai te dar impacto nenhum. Pode até trazer um distanciamento da decisão. Então, o que eu recomendo aqui? Talvez próximo aos fóruns de decisão estratégica da organização, onde a gente fala aqui de portfólio, investimento, priorização, ou então com acesso recorrente à alta gestão, não só em crises, né? Porque aquele PMO que só aparece na crise também, vou falar uma coisa, hein? Ou então conectado à governança. O PMO, ele tem que ser, ele tem que emergir quando ele atua naqueles domínios que eu chamo de controle e influência. E aí sim ele vai ter uma proximidade com o cenário decisório, mesmo sem autoridade formal. Legal? Muito bom, né? Essa questão aí de conseguir também, sem a parte formal, né? Porque patrocínio é importante, né? Não vou dizer que não é. Patrocínio é importante, é fato. Olha, se um dia você for indicado para gerenciar um projeto e alguém falar para você, esse projeto vai te dar um brilho na tua carreira, cara, eu não quero brilho na carreira, eu quero patrocinador, né? Então já devolve essa para o pessoal, porque, né, se alguém está vendendo projeto como, olha, isso vai ser bom para tua carreira, alguma coisa tem, né? Mas o brilho é consequência. Patrocinador é importante. Tá? A gente tem que aprender a liderar sem poder, né? Mas o patrocinador, eu até, né, contando para o Nelson dessa minha aventura agora na Gulf, falei para ele, o que eu gosto mais, de tudo que eu gosto lá na Gulf, do trabalho que eu faço hoje, é que o presidente Brasil da empresa, eles chamam de general manager, né? Ele é ex-head de escritório de projetos. Então, ele, sabe, as conversas são sensacionais, super produtivas e a gente tem, assim, ele tem um conhecimento de tudo isso que a gente discute, que é muito legal. E para mim, isso não tem preço. Né? Para mim, isso vale mais do que qualquer outra coisa em relação ao que a gente poderia esperar, né, num local que a gente atua. Fantástico, gente. Se deixasse aqui, eu acho que PMO é um tema tão amplo que a gente pode estar trazendo aí em várias outras lives, né? Semana que vem vamos fazer também uma segunda-feira.
E eu queria, antes da gente fechar, né, até para as pessoas que estão aqui com a gente, para aquelas que vão assistir as gravações, falar um pouquinho, né? Esse encontro nosso das segundas-feiras, até a próxima segunda, são os encontros dentro do programa Gestão de Projetos na Digital Edu, que é atualmente o Esquenta Global PMO Day. Então, o evento, ele vai ser realizado, vai ter um evento no dia 4 de fevereiro, gente, falta uma semana, 9 dias praticamente, né? Então, vai ser um dia inteiro de muito conhecimento, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho com o pessoal. Tem algumas pessoas que vão assistir gravação, outras pessoas estão aqui com a gente ao vivo, nas redes sociais, também na Digital Edu. Tá aqui, ó, a tela, vocês já devem estar vendo aí, a tela completa, né? Então, aqui nós temos o site do evento, tá? Eu vou colocar nos chats para vocês aí, ó, botar no chat no YouTube, nas redes sociais e também aqui na Digital Edu. Cadê a Digital Edu? Tá aqui. Pronto, tá aí, ó, o link. No site vocês encontram todas as informações do evento, tá, gente? Então vai ser do dia 4, de 9 da manhã até às 18 horas, ou seja, vão ser muitas palestras. Vamos ter aqui a Aline Birk, da Hidro, né, gerente PMO, André Herculano, né, o Fábio Torre vai estar com a gente aqui, ele aqui, ó, né, vai falar para a gente sobre o tema, o iceberg da ignorância e o PMO. Vai ser um tema aí bem interessante. Vou pedir para ele dar um spoiler aqui para a gente. E assim é que tem a programação no site, e tem 2 tipos de credencial. Tem a credencial VIP, onde as pessoas vão ter acesso online ao vivo, ou seja, vai participar ao vivo do evento, tá? Vai ter o certificado de participação e ainda vai ter acesso às gravações por 1 ano, ok? E qual é a vantagem desse pacote? Se você não conseguir assistir todas as palestras ao vivo, que às vezes as pessoas não conseguem participar 100% do tempo, você pode assistir depois. No dia seguinte do evento, as palestras já vão estar lá na área de membros, tá? Então, mesmo que você assista só a gravação, você vai poder obter o certificado de participação, ok? É uma das vantagens dos eventos digitais online. E a credencial ao vivo, que é a credencial que você pode assistir ao vivo o evento. Acabou a exibição do evento no dia 4, você vai continuar tendo acesso na área de membros para emitir o certificado e tudo mais, porém não tem a gravação ali para você, ok? Então são essas 2 credenciais, simples e direto, tá? Basta clicar aqui e escolher a melhor forma de pagamento para vocês. Pode ser cartão, boleto, pode ser no Pix, tá? Se for uma compra institucional ou grupo, você pode clicar aqui, ó, para compra empresariais e grupos, clique aqui. Você vai nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, tá? E ali nós vamos te atender, te dar as informações necessárias, passar os dados que você precisa enviar com o pedido. Então, nesse caso, a empresa faz o pedido para a gente emite a nota fiscal com as informações de pagamento, manda a nota para a empresa, e a empresa providencia o pagamento baseado nas suas políticas internas. Aí é uma coisa que a gente alinha no bate-papo, tá? Então, o site já está aí para vocês, espero que vocês possam compartilhar com a turma, e eu vou pedir aqui, antes da gente fechar, um spoilerzinho, né? Uma coisa, ó, vou colocar aqui no chat para vocês também, ó, não ia fazer isso hoje não, mas eu reativei aqui o cupom. Tem um cupom de desconto de 20%, ele não vale para compras empresariais, ok? Mas ele vale para compras individuais diretamente no site, ok? Vou colocar aqui no chat, aqui na tela para vocês, ó. Vamos lá, cadê o QR Code? Cadê o QR Code? Eu perco tanta tela aberta durante uma transmissão que a gente fica meio perdido. Tá aqui, ó. O cupom que eu criei foi esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Digital Edu VIP não, cadê, gente? Digital Edu 20, isso aí. Digital Edu 20, GPD 20. Tá aqui. GPD 20, eu coloquei no chat.
Coloquei também na Digital Edu. Cadê a Digital Edu? Está aqui no chat também na Digital Edu, ok? GPD 20. Aí eu quero pedir, antes da gente fechar aqui, para o Fábio dar um spoiler. O que o pessoal vai ver nessa palestra, Fábio? Bora, Wagner. Vamos lá. Aliás, antes de falar da palestra, né, comprem a credencial VIP, tá, pessoal? Porque nossa vida de PMO, de projetos, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, compra a VIP para ter gravado, e aí, né, a gente conseguir ver depois, porque senão, né, vocês já sabem, né? Lady Murphy é fogo. Mas vamos lá. E só antes de mais nada, agradecer aqui o convite, né? Agradecer Nelson, agradecer Wagner. Obrigado aí pelo convite. E iceberg da ignorância, né? E nossa atividade do dia a dia, o PMO. O PMO, né? Nas minhas experiências e nas minhas jornadas, eu até brinquei aqui com o termo, né, de chá revelação, né? A gente tem uma capacidade de buscar informações e de servir como uma conexão entre informações da ponta e a alta gestão da organização muito forte. E isso é uma coisa que nem todo mundo lembra como algo que o escritório de projetos faz. E é algo que tem uma relevância muito grande, porque muitas vezes quem está no comando da organização perde essa conexão, né? Quando a gente fala de uma hierarquia, a forma como uma hierarquia é estruturada faz com que existam disfunções de comunicação daquela informação chegar da camada mais inferior até o gestor, porque as pessoas vão filtrando o que interessa para elas. E quando você tem várias camadas, cada camada é um filtro e não chega lá em cima. Agora, quando nós temos um PMO e esse PMO olha diretamente aqui para a ponta, né, fazendo a função dele de realmente ir no dia a dia buscar informação, buscar premissas, buscar restrições, entender aquele projeto de fato, esse canal de comunicação ele é reconstruído. E aí, essa questão do iceberg da ignorância, ela acaba sendo minimizada. Por quê? Porque tem um agente aqui que constrói essa comunicação novamente e faz com que essa comunicação flua, né? E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso uma função do PMO que normalmente não é verbalizada, mas que traz um valor assim extremamente significativo, né? Muita gente chama de fofoca também, mas não é fofoca, tá? É comunicação, informação, são fatos, e nós estamos buscando, né, o que de fato está acontecendo para fazer com que as iniciativas elas sejam baseadas, né, numa estrutura correta, né, numa estrutura que faça sentido. Então, esse papel do escritório de projetos e da gestão de projetos, para mim, é extremamente valioso. Maravilha. E o fechamento, né, do evento, nós vamos ter aí um bate-papo, né, um painelzinho fantástico com o Nelson e com o Dr. Robert Joslin, né? Joslin. E assim, o pessoal vai ter lá nesse fechamento, Nelson? Então, essa coisa é muito legal, porque nós temos um agente de IA de PMO, né? E esse agente, aí eu vou pegar um gancho do Fábio, ele foi elaborado com base em dados empíricos, ou seja, no ano passado nós rodamos um conjunto de diagnósticos de PMO, tem mais ou menos 300 diagnósticos, onde não tem dado de nenhuma empresa, são apenas números. E em cima desse diagnóstico, nós montamos um dashboard que a gente chama de benchmarking, onde vocês vão ter a possibilidade de ver o nível de maturidade e impacto do PMO mundial, do Brasil, por segmento e por serviços que você presta. E esse agente de IA, ele faz uma análise dessas informações e apresenta tendências, sugestões e riscos do PMO naquele segmento.
É claro que, por exemplo, se o Fábio respondeu o diagnóstico dele e ele tem um relatório dele, ele vai ter a oportunidade de olhar para a empresa onde ele atua, contra o diagnóstico e entender os riscos daquele segmento, ou entender quais são os serviços que ele deveria prestar e que o segmento dele está prestando. Então, isso é muito importante porque vai te ajudar aqui a aumentar o nível de maturidade e impacto do seu escritório de projetos. Isso é através de uma ferramenta, tá? Não é teoria, não. A gente vai mostrar isso na prática. Como é que a gente navega nesse universo? Maravilha, gente. É isso aí. Além disso, ó, quem se inscrever, né, no evento, vai ter direito ainda a um bônus, né, Nelson? Que bônus é esse aí? Exatamente. Veja, existe um diagnóstico que a gente chama de Tier 1 Assessment, que é um linkzinho, você vai se inscrever, você vai receber esse link, para você fazer o seu diagnóstico. Esse diagnóstico ele tem um nível de segurança muito grande, ele não retém informações da sua organização, ele não vai reter seu e-mail, o propósito dele é apenas para alimentar essa base de informações, para que a gente tenha um, um diagnóstico melhor de todos os escritórios. A hora que você responde esse diagnóstico, você vai receber um relatório de mais ou menos 40 páginas, onde ele vai dizer para você qual é o seu nível de maturidade, quais os níveis de maturidade do serviço que você está prestando, como é que está isso do ponto de vista de liderança, de ferramentas e de conhecimento. E no final do relatório, ele mostra o posicionamento do seu escritório contra o posicionamento global. E aí, quando você entra na ferramenta, a gente vai te mostrar informações adicionais que você só vai ver no Congresso. Opa, maravilha, gente. É isso aí, ó. Então, seguinte, ó, fez sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Leve amanhã para sua organização, para ela conhecer, manda proposta para os seus líderes. Se quiser grupo, nós temos ali os pacotes para grupos, tá? E empresariais também. Se você for individual, quiser comprar de forma individual, fique à vontade, use o cupom GPD20, ok? No checkout, independente de qual credencial você vai se inscrever, GPD20 tem um desconto ali de 20% no valor de qualquer uma delas, ok? Então, se fez sentido, deixo aqui nosso convite e quero deixar aqui aberto para o Fábio despedir dessa turma maravilhosa que acompanha a gente e também de quem vai assistir as gravações. Maravilha, muito bom, pessoal. Sempre muito bom falar sobre esse tema, né? Que apesar de como o próprio Nelson falou, né? Tem bases de conhecimento aí muito extensas do tema, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma ciência humana e não de uma ciência exata, né? A gente tem aí, Exatamente. cara, é muito legal nós interagirmos e conversarmos para descobrir, né, novas possibilidades e para entender o que a gente pode fazer. Então, muito obrigado aí pelo convite e sempre muito bom falar do tema. Obrigado, Maravilha. Nelson. Obrigado, Wagner. Obrigado, E a Fábio, gente pelo se teu vê tempo, viu? a gente se vê na segunda que vem, na próxima live, e estaremos lá no evento. Maravilha, Fábio. Nelson, despedir da turma que está com a gente aqui também. Pessoal, só agradecer aí o tempo de vocês, eu espero que a gente tenha agregado aí o conhecimento de vocês. Se vocês quiserem bater um papo depois ou trocar mensagem comigo, fique à vontade, tá? Nós temos as mesmas dores e os mesmos desafios. Obrigado pelo seu tempo. E obrigado pelo convite de novo, Wagner. Fábio, obrigado também pelo teu Maravilha, tempo, gente, viu? maravilha. Nelson, Rosamília, Fábio Pitorri. Gente, nos encontraremos lá no dia 4, segunda-feira que vem, novamente aqui, no mesmo canal. Nós teremos mais Esquenta Global PMO Day, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço.